recuado no Senado. Na CPMI, foi repetidamente desmoralizado por parlamentares da esquerda. 2025 ficou marcado como o ano das maiores vergonhas políticas de Moro. Durante a audiência sobre as fraudes do INSS, o ministro Volney Queiroz jantou Sérgio Moro com uma pergunta direta, escancarando suas contradições. Houve uma liberação de recursos bloqueados, descontados de aposentados, 34.487 de associados à CONTAG, isso em novembro de 2023, quando já havia também as denúncias de fraude. E houve uma ação, pelo menos segundo divulgação da imprensa, do ministro Lupe para que fossem desbloqueados. Vossa Excelência participou desse fato? Não participei e não tenho delegação aqui do ex-ministro Lupe para defendê-lo. Mas se Vossa Excelência voltar um pouco no tempo, ontem, por exemplo, eu estava assistindo o Jornal Nacional e houve uma denúncia de um servidor que em 2020, um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim como foram informados a Vossa Excelência, expressamente na reunião lá em 2023. Se alguém se omitiu aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência como ministro também não acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou ao meu conhecimento. Vamos também destacar que o INSS editou Instrução Normativa 162 em março de 2024, no qual criou regras que dificultavam a responsabilização dessas entidades que recebiam os descontos para serem punidas. E mais, tirou a revalidação que estava na instrução normativa anterior, prevendo os 3 anos, e essa instrução normativa 162 do presidente do INSS, já depois do alerta da fraude, em março de 2024, tirou a revalidação a cada 3 anos. Por que foi editada essa instrução normativa 162 que acabou na prática facilitando essas fraudes, ministro? Bem, essa instrução 62 foi baseada na MP aprovada no governo do presidente Bolsonaro. Quem sepultou a revalidação foi o governo anterior. É importante deixar claro, e eu deixei isso bem assim, sublinhado na exposição que nós fizemos. Em 2025, a ex-juíza de Curitiba, Luciana Bauer, expôs graves situações de intimidação por parte de Moro e denunciou a quadrilha. Eu sei mexer tudo no EPROC e vi lá antes, no meu plantão, olha, tem um habeas corpus do STJ aqui parado, já sem dado cumprimento, e fui para cima da diretora. O que aconteceu? Daí ela veio com essa lenga-lenga. Ai, doutora, mas isso daí não tá parado, o doutor Deltan vai entrar com uma denúncia, e se a senhora soltar... Eu disse, não é eu que estou soltando, o STJ mandou soltar pelo menos 2 dias, e isso está escondido do plantonista, o que é uma falta, pelo menos uma falta funcional em tese, né? E peitei ela, disse, olha, vamos fazer esse habeas corpus aqui, manda soltar. O meu documento que eu tinha feito desapareceu do sistema. Meu Deus! Então, o Moro veio... A gente se encontrou no elevador, infelizmente tem 2 torres, tem várias torres na justiça, mas tem 2 torres de elevadores exclusivos para juízes. E ele sempre pegava o elevador que eu também pegava, porque a minha vara ficava na mesma torre dele. E ele foi extremamente agressivo. Ele foi assim, agressivo, mesquinho. Ele foi tão agressivo que naquele momento eu realizei que aquilo não era normal, mais que não era normal, aquilo ali possivelmente podia ser uma quadrilha em tese. Eu realizei. E comecei a mandar pro corregedor, na época, né? Até o corregedor depois foi presidente do tribunal. Mandei pro corregedor tudo isso. Começou a passar o carro da PF, todo dia. Até eu me lembro que eu sempre tive muita biblioteca, né? Meus avós alemães, meus pais sempre compraram uma imensidão de livros, então eu sempre coloco a biblioteca mais ou menos na frente da casa, né? E olhava para
desloquei do centro de Curitiba para um bairro que também tinha Aliança Francesa. Comecei também a ver cauda. Eu fiquei pensando, querem me acuar. O deputado Rogério Correia não perdeu a chance de ironizar Moro, o superministro de Bolsonaro, que deixou rolar a fraude no INSS. Que as pessoas estão desempregadas, que as pessoas estão sofrendo, que as pessoas estavam morrendo na pandemia, e o cara chega pra você e fala que você falhou com ele porque não protegeu a família dele de investigação, de rachadinha, e no fundo, na verdade, aqui o grande problema é o medo da investigação chegar nele, afinal era gente ligada a ele. Me parece óbvio que o ex-presidente Jair Bolsonaro sabia das coisas, nós já colocamos aqui, foi avisado inclusive por entidades de auditores fiscais, senadores, então é óbvio que o ex-presidente sabia que existiam problemas, mas não era só ele que sabia, não. Isso aí diz respeito à MP 871 de 2019, e muitas vezes a base da oposição aqui, base do governo Bolsonaro, dizia que foi o grande feito do governo Bolsonaro foi essa MP 871. Mas eu perguntaria, inclusive, ao doutor Stefanuto, caso tivesse sido aprovado ou não vetado essa emenda foi do deputado Rodrigo Coelho, do PSB de Santa Catarina. Essa emenda está ali no canto esquerdo, ela diz o seguinte: é vedada a transmissão de informações de benefícios e de informações pessoais, trabalhistas e financeiros de segurados e beneficiários do INSS a quaisquer pessoas, física ou jurídica, diretamente ou por meio de interposta pessoa e etc. Olha a justificativa que está na coluna do meio. De outra parte, procura-se inserir na redação da MP 871/2019 uma série de dispositivos relativos à prevenção da atuação de falsas associações e entidades de aposentados, que se vale de dados reais de aposentados e pensionistas e, em geral, são as maiores fontes de fraudes contra o sistema previdenciário. Ora, o deputado Rodrigo Coelho sabia do que estava falando e falou de entidades falsas. Isso foi em 2019. O que aconteceu? O presidente Jair Bolsonaro vetou. E ele vetou isso ouvido o Ministério da Economia juntamente com o Banco Central e mais, ouvido o superministro, que depois criticou o próprio presidente Jair Bolsonaro por rachadinha e outras coisas que vocês viram. Portanto, o governo tinha conhecimento disso e esse já era um assunto onde um deputado faz uma emenda e cita falsas associações, porque isso já ocorria no INSS. Isso era 2019. Durante a comissão do INSS, Moro tentou atacar o trabalho da Polícia Federal, mas levou a invertida de Correia. Quero aqui registrar também o apoio à condução dos trabalhos que Vossa Excelência tem efetuado, com muita firmeza, e creio que ficou evidente na última sessão que o senhor Antônio Antunes, careca do INSS, que é suspeito de ser um dos principais operadores do pagamento de suborno a funcionários públicos que facilitaram essas fraudes, ele foi amplamente aqui desmascarado, né, diante das suas contradições, da falta de apresentação de documentos. E vamos lembrar que se não fosse o trabalho dessa comissão, e aí tanto Vossa Excelência como igualmente o deputado Alfredo Gaspar, como relator, além do trabalho conjunto, essa investigação que estava praticamente parada ali da Polícia Federal não teria retomado o seu curso. Eu acho que devemos ter cuidado também de respeito aos outros poderes. A Polícia Federal, por exemplo, essa crítica feita agora, eu acho completamente descabida. A Polícia Federal tem feito um trabalho que levou inclusive à prisão do próprio careca do INSS e também do Camisote, que nós ainda não escutamos. 2021 teve denúncia, nós vamos ver isso agora na Conafé, denúncias sérias, e a Polícia Federal arquivou. Ministros na época não fizeram nada, deixaram simplesmente de arquivar. Então, críticas à Polícia Federal agora, não acho que são bem-vindas, acho que tem feito um bom trabalho. A Polícia Federal está investigando e tenho certeza que outras virão. Fizeram, inclusive, e é a questão que eu quero colocar a Vossa Excelência, um trabalho muito bom, inclusive de apreensão de bens
de pessoas que são denunciadas e alguns presos, outra Polícia Federal pediu a prisão e não foi feito, que é o caso do advogado Nelson Williams, que nós reforçamos junto ao ministro André Mendonça, mas a Polícia Federal chegou a pedir também a prisão dele. Eu acho que justamente por isso nós aprovamos o requerimento de minha autoria, todos por unanimidade aprovaram. Então acho que a Polícia Federal vai fazendo um bom trabalho diferente do que fez em 2021, onde denúncias foram feitas por empresários e os processos sequer foram abertos na Polícia Federal. Então vamos com calma, né, para fazer crítica aos demais poderes. Ele voltou a chorar